Mais uma vez, bom dia a todos, obrigado pela participação, parabenizá-los por terem passado de ano. Estamos acabando essa outra semana, férias, e a gente se vê no ano que vem, que vai ser bem legal, vai ter bastante coisa boa para a gente aprender em 3 das matérias de humanas: Sociologia, História e Geografia. Hoje a gente começa lá o nascimento do Ocidente medieval. Ocidente é a Europa e as Américas. Pedro Cruz, vindo para entrar. Pode entrar. Iniciando a leitura, segundo o medievalista brasileiro Hilário Franco Júnior, o Ocidente medieval nasceu da conjunção de 3 fatores que se influenciaram mutuamente ao longo dos séculos: as heranças romanas, as heranças germânicas e o cristianismo. Entre essas heranças temos o colonato, relação de trabalho em que o trabalhador utiliza uma parcela de terra e em troca tem de entregar ao proprietário sua parte de colheita. Ou seja, vamos supor que o Pedro é dono de terra. Aí ele dá terra para mim, uma pequena parte eu vou plantar para consumo próprio, e uma pequena parte tem que dar para o Pedro. Aí o Pedro também vai dar uma parte para o Vinícius, para o Daniel, para a Júlia, para a Tainá, e cada um dessas pessoas vai dar para o Pedro, e ele vai viver basicamente disso, como se fosse um aluguel, digamos assim. Você mora na terra e o aluguel que você paga é uma pequena parte da sua plantação. Isso era o chamado colonato. O caráter sagrado da monarquia, ou seja, a ideia romana de que o monarca era sagrado, perdurou por toda a Idade Média. Ou seja, o monarca é como se fosse uma autoridade religiosa, a representação aqui de Deus na Terra. Entre as heranças germânicas, temos o comitatus, grupos de guerreiros que juravam fidelidade ao chefe, a quem deviam servir e honrar, o exército. Está aí, ele é do governo federal. O direito ao consuetudinário, isto é, baseado na tradição e nos costumes. E o cristianismo, nem precisa falar, por sua vez, foi o terceiro fator decisivo na formação do Ocidente medieval, pois proporcionou a ligação entre os romanos e germânicos e deu uma unidade à civilização medieval. Isso já faz parte até dos nossos dias atuais. Os 10 mandamentos: não roubarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás, amar a Deus acima de tudo, amar o próximo como a ti mesmo, os ensinamentos do Velho Testamento, do Novo Testamento. Não influencia muito hoje em dia. A grande maioria das pessoas é cristã, acredita em Jesus Cristo. Se a gente considerar os católicos, os evangélicos, os espíritas, pessoas de religiões africanas que respeitam e acreditam em Jesus Cristo também. Então, a grande maioria dos brasileiros acredita em Jesus Cristo, acredita que Cristo existiu, que os mandamentos dele são ótimos, que buscam seguir. A maioria acredita. As pessoas no Brasil é assim. Então, influencia demais o cristianismo na nossa vida. O feudalismo. Vimos que, para montar expedições guerreiras, Carlos Magno pedia auxílio militar aos nobres, duques, marqueses, condes, etc., que, em troca de serviços prestados, recebiam do rei um feudo, palavra de origem germânica que significa bem de importância. Ou seja, vamos supor que eu sou o Carlos Magno, aí eu nomeio Daniel, Pedro, Vinícius, a Júlia, a Tainá, como duques, marqueses, conde, aí eles me ajudam com guerreiros, com dinheiro, e o que eu dou para eles? Um título: ó, você é um duque, você é um conde, você é uma marquesa, uma marquesa, uma relação ganha-ganha de trocas. O feudo era, muitas vezes, uma grande área de terra e com camponeses, mas não se restringia a isso. Leia o que o medievalista brasileiro diz: o feudo não era necessariamente um bem imóvel, podendo ser um direito, como comprar pedágio numa ponte, numa estrada, num rio. Podia ser um certo cargo remunerado, podia ser uma determinada quantia paga periodicamente, em moeda, cabeças de gado ou sacas de trigo. Como o contrato feudo vassálico implicava direitos e obrigações recíprocos, o rompimento do acordo por uma das partes era considerado felonia, traição. Ou seja, era como, basicamente, a gente não faz consórcio, a gente ganha um crédito. Se você fizer um consórcio, você vai pagar seu moto, seu carro, sua casa, terminou de pagar, você tem aquele crédito no valor que você pagou tudo. Você pode utilizar para comprar aquele ou outro carro. Você não tem um carro, uma moto específica, uma casa. Aqui era a mesma coisa. Você não tinha aquela, ó, esse é seu imóvel, essa é a sua terra. Não. Você tem direito a tantas terras. Pode ser aqui, pode ser acolá.
pode ser a cá, onde você preferir. Você tem direito a terras, não a essa ou aquela terra em específico. E aí, com direitos e deveres. Eu tinha direito à terra, mas eu tinha o dever de cobrar impostos, de cuidar, de administrar, de ajudar o rei. E o rei dava isso, e ele também tinha direito de receber guerreiros, armamentos, de impostos, etc. Com a morte de Carlos Magno, os vassalos dele e de seus descendentes passaram a fazer o mesmo, isto é, doar um feudo a outro homem em troca de fidelidade e dependência pessoal. Ao receberem terras e ou cargos, os nobres foram se fortalecendo, enquanto os monarcas se enfraqueciam. Com isso, consolidou-se na Europa Ocidental o feudalismo, sistema de organização econômica, social e política baseado nos laços de fidelidade e dependência entre sucerano e vassalo. Ou seja, com a morte do Carlos Magno, esses duques, marqueses, etc., fizeram o mesmo. Ó, eu te nomeio aqui subduque, subvassalo, você vai cuidar dessas terras para mim, e aí você vai ter direito a cobrar impostos, você vai ter esse título, e eu vou te proteger, você vai ser subordinado meu, e estou te dando essa terra para poder cobrar esses impostos. Era basicamente assim como a sociedade era organizada na Europa. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhum. Beleza. Peço que virem a página, por gentileza. Página 194. As relações de sucerania e vassalagem. Temos aqui uma imagem iluminura do século VIII, representando o juramento de fidelidade de um vassalo ao seu sucerano. Ou seja, quando esse vassalo recebia esse título, essa missão, essas terras, ele tinha que fazer um juramento, era uma cerimônia. Agora ele é um vassalo, agora ele está abaixo do duque, do marquês, ele tem direitos e deveres. Aquele que doava o feudo era chamado de sucerano, e o que recebia era denominado vassalo. Por exemplo, se um duque doasse um feudo a um marquês, ele passaria a ser o sucerano do marquês e esse seu vassalo. Vamos supor, eu dou terra ao Pedro, eu sou o sucerano, e quem está recebendo, o Pedro, é o vassalo. Quem doa, quem está acima é o sucerano, e quem recebe é o vassalo. Caso esse marquês doasse um feudo a um conde, passaria a ser seu sucerano e ao mesmo tempo continuava sendo vassalo. Vamos supor, eu doei para o Pedro, aí ele é meu vassalo. Ele doa a terra para o Vinícius. Ele é o sucerano do Vinícius e o Vinícius é vassalo do Pedro. Então, quem doa a terra é o sucerano. Para quem eu dou a terra, esse recebedor da terra vai ser o meu vassalo. E quem recebe a terra vai... De quem você recebe a terra, você está recebendo do seu sucerano. Essa é a relação. Não era de doador e recebedor de terra, dono ou não dono. Não. O sucerano, que é o dono, e o vassalo era quem recebia. Eu dou terra para o Daniel. Daniel é o meu vassalo. O Pedro Cruz recebeu do Leandro. O Leandro é o sucerano e o Pedro Cruz o vassalo. Um de outro. Beleza? Dessa forma, os nobres estabeleciam entre si relações de sucerania e vassalagem, por meio das quais se comprometiam a ajudar um ao outro. A doação de um feudo se dava por meio de juramento de fidelidade, que ocorria durante uma cerimônia chamada homenagem. O trecho a seguir faz parte do juramento de fidelidade feito durante a cerimônia. E o que se dizia: prometo, por minha fé, ser, a partir desse instante, fiel ao conde Guilherme e guardar-lhe contra todos e inteiramente a minha homenagem de boa fé e sem engano. Era esse o juramento que fazia quando recebia terra. A partir desse juramento, um passava a ter obrigações com o outro. O vassalo deveria apresentar-se sempre que fosse chamado por seu sucerano, dar ajuda financeira para o casamento da filha de seu sucerano, passar a armar o filho cavaleiro e pagar o resgate caso o filho do sucerano fosse raptado ou aprisionado, comparecer ao tribunal para depor a favor de seu senhor caso fosse convocado. O sucerano, por sua vez, devia ajudar o seu vassalo em caso de conflito e comparecer ao tribunal para depor em favor dele. Ou seja, eu dei terra para o Pedro. O Pedro foi atacado pela Tainá. Eu vou lá e ajudo o Pedro, que é minha obrigação. O Pedro foi para o tribunal, foi ser julgado. Eu tenho que ir lá, e defender o Pedro. O Pedro recebeu terras minhas, o que ele tem que fazer?
ajudar o meu filho, ajudar o casamento da minha filha, e fala, se caso eu for julgado, ele tem que ir lá no tribunal e me defender. Ele tinha essas obrigações, beleza? Tanto o sucerano quanto o vassalo obrigavam-se a cumprir o juramento de fidelidade. Cada senhor era a autoridade máxima dentro do feudo. Era ele quem julgava os infratores, aplicava as penas, cobrava os impostos e cunhava sua própria moeda. Por isso, se diz que o poder político era descentralizado. Duas outras características do sistema feudal: produção voltada para a subsistência e forte presença do cristianismo. O modelo clássico de feudalismo existiu somente em partes da Europa, que corresponde especialmente ao que hoje é a França e a Alemanha. Ou seja, não tinha um país com um rei, com um príncipe, com um presidente, primeiro-ministro, como a gente está acostumado hoje em dia. Grandes terras, aí tem lá uma figura, o poder executivo, não. Eram povoados, onde lá tinha o sucerano, tinha o vassalo, tinha o duque, o marquês, como se fossem bairros, basicamente, assim. Imagine um bairro do tamanho de Jardel de Campos. Aí tinha lá o sucerano, que dava terras a vários vassalos, e cada um que recebia terra, ele plantava para subsistência e dava uma pequena parte para o grande dono da terra. Por isso que o poder era descentralizado. Em cada povoado, em cada bairro, assim, tinha suas regras, seus julgamentos, tinha um vassalo, tinha um sucerano que mandava. Vamos supor, eu tenho minha terra que era Jardel de Campos, eu era o sucerano que mandava, desmandava lá. No bairro do Flor da Mirim, já era a Yasmin, por exemplo, ela que mandava, desmandava, tinha os seus vassalos. No bairro do centro, já era o Vinícius, com seus vassalos. Aí o poder era descentralizado, focado na subsistência, basicamente plantar para comer, e forte presença do cristianismo, dizendo o que podia, o que não podia, o que era certo e o que era errado. Assim era a vida na Europa. A sociedade feudal. Segundo o medievalista George Duby, a sociedade feudal estava dividida em 3 ordens: os da ordem que oram, o clero; os da que guerriam, a nobreza; e os que do trabalho, servo, vilões e escravo. Os que oram. O clero era formado pelo papa, cardeais, bispos, abates, monges e paróquios. Suas funções eram ministrar sacramentos. Sacramento é o batismo, primeira comunhão, eucaristia, matrimônio, unção dos enfermos, missa, fornecer orientação espiritual e amparar os necessitados. Os membros do clero cobravam para ministrar sacramentos, como o batismo e o casamento, mas retiravam sua sobrevivência basicamente da renda de suas terras. Eles tinham terras e cobravam uma pequena parte para quem ficasse nelas. Muitos membros do clero possuíam grandes propriedades em que trabalhavam um grande número de camponeses. Veja o que o historiador Hilário Franco Júnior diz sobre os oratores, nome dado aos clérigos por serem especialistas da oração. De fato, a chegada dos bárbaros não prejudicou, pelo contrário, muitos indivíduos, diante da insegurança geral de então, entregaram suas terras ao patrocínio da igreja. A recomendação de Santo Agostinho, 354 a 430, era seguida com frequência. Todo cristão deveria deixar a igreja em testamento, a parte de um filho. E caso não tivesse descendentes, deveria nomeá-la sua única herdeira. Vamos supor, eu tenho uma terra, eu não tenho um filho, então eu vou doar tudo para a igreja. Ou então eu tenho filhos, eu tenho o Vinícius e a Júlia de filhos. Vou dar uma parte para a igreja, uma parte para o Vinícius e uma parte para a Júlia. Na dúvida, eu dou uma pouca mais para a igreja, sei lá, 50%, 25 para um e 25 para o outro, mais ou menos assim. Mas sempre doar para a igreja. Por outro lado, graças ao celibato celiclau, o patrimônio eclesiástico não era dividido ou alienado, ou seja, por eles não casarem, terem filhos, o patrimônio dos padres ficava para a igreja. Alagado pelas conquistas de Carlos Magno, esse patrimônio representava, no século IX, uma terça parte das terras cultiváveis no Ocidente cristão, ou seja, a maior parte das terras plantáveis, que você podia ter a criação de animais, plantar, etc., pertencia à igreja. E aqui tem umas abade, dirigente de uma abadia, conjunto de construções onde vivem monges e monjas, onde eles vivem. Monge, do grego monacos, que significa solitário. Os monges eram indivíduos que se retiravam do convívio social e se dispunham a servir a Deus, vivendo em solidão e contemplação. Patrocínio, administração.
que a gente vai ver daqui a pouco, novela de cavalaria, gênero literário narrativo típico da Idade Média. De autor desconhecido, a novela de cavalaria narrava geralmente aventuras heróicas de cavaleiros andantes. Os que errei a palavra, os que guerreavam, os guerreiros. Os nobres tinham poder e prestígio, que variam segundo sua posição, expressa no título que possuíam: rei, conde, duque, marquês ou cavaleiro. O rei também era um nobre, e como tal se tornava por vezes vassalo de outro rei. Ou seja, eu acabo me obedecendo a um outro rei porque eu ganho terras, e assim esse outro rei vai me ajudar. Vamos supor, eu sou rei, mas aí o Vinícius me deu terra, poder, aí eu vou ser vassalo do Vinícius, eu vou estar subalterno a ele, submisso a ele. Assim, os nobres da Europa Ocidental se ligavam uns aos outros por laços de dependência e fidelidade, para a gente não guerrear, para a gente um apoiar o outro, e acabava tendo essa relação de sucerano e vassalo. Eu obedeço a um, tenho obrigações, direitos, porque assim a gente amplia nosso poder, um ajuda o outro militarmente, a gente se protege e todo mundo sai ganhando. Sendo o nobre um guerreiro e tendo o monopólio das armas, ele oferecia proteção e exigia ser sustentado por aqueles que viviam em suas terras, ele devia obediência, ou seja, como eram as únicas pessoas que tinham arma, eles chegavam para quem tinha terra e falavam: ó, você é obrigado a me proteger, eu vou te proteger, mas você é obrigado a me pagar. Então eu quero uma parte do que você planta para poder sobreviver, para poder viver, e em compensação eu vou te proteger, não vou deixar nenhum mal te acontecer. E como não tinha armas para todo mundo, só eles tinham armas, eles cobravam isso. Se essas pessoas tivessem armas, certamente não pagariam para os guerreiros não sobreviveriam. Em registro, o trabalho manual era visto pelos nobres como algo indigno. As principais ocupações da nobreza eram a guerra, as caçadas e os torneios. Os torneios funcionavam como uma espécie de ensaio para as guerras e eram extremamente cruéis. Em registros da época, por exemplo, as novelas de cavalaria, é comum lermos que o herói derrubou seu adversário do cavalo, cortou-lhe a cabeça e ofereceu a uma donzela. Ou seja, aquelas histórias de guerreiros diziam basicamente que era isso, que a gente vai guerrear, eu contra o Pedro, exemplo, a Pedro vai, me mata, corta minha cabeça, pega minha cabeça, oferece uma dama, ó, mulher, aqui, ó, quero ficar com você, ó, a cabeça desse cara. Era basicamente assim que acontecia na época. E aí uma imagem, Rodolfo I, da família real Habsburgo, enfrenta um outro nome num torneio medieval. As damas assistiam ao combate em uma obra depois de Cristo, em 1300. Virando a página, tem aqui os que trabalham. Na Idade Média, os campos da Europa Ocidental eram cultivados por diferentes trabalhadores, laboratores, entre os quais cabiam citar os servos da gleba, os vilões e os escravos. Uma grande parte do campesinato era formada por servos da gleba. Segundo o historiador Hilário Franco Júnior, os servos eram trabalhadores dependentes, recebiam do senhor lotes de terra. Os mansos, de cujo cultivo dependia sua sobrevivência, em troca da qual realizavam o pagamento de determinadas taxas àquele senhor, ou seja, recebia terras e pagava uma pequena parte do que eu plantava por ter direito a usar essas terras. Além de terem sua liberdade seriamente limitada, os servos estavam sujeitos à autoridade judicial do senhor. Eles executavam os mais variados tipos de tarefa, como arar a terra, tecer, erguer as casas, caçar, entre outras. Já os vilões eram camponeses livres que cultivavam um pequeno lote de terra em sua propriedade. Vivendo em uma sociedade violenta, em que se sucediam torneios e saques, os vilões acabavam muitas vezes tendo que entregar a um senhor seu lote de terra em troca de proteção. Ou seja, eles tinham terras, entre guerra aqui, guerra colar, veio o novo rei, ele dava uma pequena parte para o rei e falava: não, agora essa parte é sua. Agora o rei fazia o que quisesse, dava de volta para mim, para outra pessoa, mas pertencia ao rei aquela terra que era dos vilões, de um vilão. Havia também os escravizados, pessoas que podiam ser doadas ou vendidas, pois pertenciam a um senhor. Os escravizados eram utilizados geralmente em serviços domésticos, nas moradias de leigos e religiosos. Os filhos de uma escrava viviam na mesma condição que a mãe. O número de escravizados era reduzido se comparado aos de servos.
O maior número de escravizados estava no sul da Europa, ali mais ou menos Portugal, Espanha, Itália. Resta dizer ainda que a sociedade feudal é conhecida como sociedade estamental, pois a posição social do indivíduo era dada geralmente pelo nascimento, não havendo quase chance de ascensão social. Geralmente as pessoas nasciam e morriam em um mesmo grupo. Ou seja, se você é filho de um vilão, de um escravo, de um servo, você vai ser vilão, servo, escravo. Se você é filho de um monge, um cara que orava, você ia seguir essa mesma linha. Ou se você era filho de um rei, conde, duque, marquês, que guerreava, você seria um guerreiro e iria seguir os caminhos do seu pai ou da sua mãe também. Beleza? Continuando a leitura, vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo. Ainda hoje, creio que é difícil, mas vamos tentar. Tem bastante coisa para ser analisada, mas vamos tentar. A economia feudal. A economia feudal baseava-se na agricultura, trigo, cevada, ervilha e etc., e pastoreiro, carneiros, porcos, bois, sendo voltada sobretudo à subsistência. A unidade de produção no feudalismo era o senhorio. Hilário Franco Júnior chama a atenção para a diferença entre senhorio e feudo. O feudo era uma cessão de direitos, que podia ou não incluir o senhorio. O senhorio era uma terra que dava ao seu detentor o poder de explorar e cobrar tributos. Veja um exemplo de senhorio representado na próxima página. Senhorio era o dono da terra e podia fazer o que eu bem entendesse. Agora, quando você recebia a terra, o feudo era uma cessão de direitos, ou seja, os direitos daquela terra me estavam sendo cedidos, mas você não podia fazer o que eu bem entendesse, você não podia doar para outra pessoa, não podia cobrar imposto, eu tinha que trabalhar para pagar uma espécie de aluguel. E aqui a gente tem uma imagem, um castelo, e lá no alto a gente tem um textinho, terras comunais, floresta e pastagem usada por todos os habitantes do feudo. Ou seja, essas terras aqui bem em cima na foto, todo mundo podia levar seus animais, deixar eles pastando lá para poder se alimentar e etc. E aqui a gente vê um castelo, todo murado, protegido. É um castelo numa ilha, basicamente, né? Que para entrar tem que passar por essa ponte. O castelo era, ao mesmo tempo, moradia e fortaleza. Lá, o senhor vivia com sua família, recebia convidados e estabelecia alianças com seus pares. O castelo é, talvez, o elemento que melhor representa a fragmentação do poder político existente no feudalismo, ou seja, a única coisa chique, grande, assim, porque o resto são casas bem simples. Manso servil, terras que os camponeses usavam para sobreviver e cumprir as obrigações para com o senhor. Aqui as terras das pessoas que trabalhavam para o senhor, que tinham que pagar os tributos, tinham que dar uma parte da plantação, bem próximo à fortaleza do rei. Olha o tamanho do castelo do rei, imenso, e a casa das pessoas bem pequenininha, basicamente o tamanho das casas de hoje em dia, ou até um pouco menor. E aqui, do lado das casinhas, manso senhorial, terras onde tudo que se produzia era do senhor, ou seja, tudo que tem nessa terra era exclusivo do senhor. Ou seja, de todas as terras, uma parte era exclusiva para o senhor, outra parte as pessoas trabalhavam e davam também para o senhor. Desde aquela época a gente percebe uma desigualdade, o povo sendo prejudicado para um ou outro rei ter vantagem e ter muito mais do que os outros. E aqui a fonte Henry R. Lyon, Dicionário da Idade Média, no Rio, foi publicado em 1997. Essa imagem, beleza? Das rendas do senhorio vivia toda a sociedade feudal, do servo ao senhor. Era basicamente agricultura e pecuária, planta o que pode, cria animais. Uma pequena parte era do rei, que cuidava, administrava, digamos assim, fazia alianças, como se fosse uma espécie de presidente, primeiro-ministro, é o chefe do executivo, digamos assim, que executa, de fato, a governança naquele território, naquela região. Por volta do ano 1000, a maioria dos habitantes do Ocidente medieval, na Europa, vivia em senhorios. Como essas terras eram muitas vezes doadas durante a transmissão de um feudo, habituou-se, por simplificação, chamá-las de feudo. O senhorio estava dividido geralmente em 3 áreas. Manso senhorio, terras exclusivas do senhor, nas quais toda a produção era reservada a ele. Manso servil, faixas de terra em que os camponeses usavam para extrair sua sobrevivência e cumprir suas obrigações para com o senhor.
terras comunais, florestas e pastagens usadas por todos e que se destinavam geralmente à extração de madeira e pastoreio, ou seja, nas florestas, lá que todo mundo podia levar seus animais, cortar a floresta, cortar as árvores, pegar madeira, todo mundo dividia, por isso que era comunal, que era comum entre todos. Uma parte era só plantação do senhor, uma parte dos servos, que também tinha que pagar uma pequena parte ao senhor, e as terras comunais que todo mundo podia utilizar. Ah, quero cortar árvore para fazer lenha, vai lá, corta a árvore. Ah, quero levar meus bois, meus porcos lá para pastar, pode levar, pode deixar lá. E todo mundo podia utilizar essas terras. Como a gente vê aqui, bem explicadinho na imagem. Em troca da proteção senhorial e do direito de usar a terra para seu próprio sustento, os servos tinham uma série de obrigações para com o senhor. As principais obrigações eram a corveia, trabalho gratuito no manso senhorial durante alguns dias da semana, durante 2 ou 3 dias, ou seja, eu tinha que trabalhar na plantação do senhor durante 2 ou 3 dias. Toda a produção aí obtida ia para o celeiro ou para a mesa do senhor. Além de trabalhar nas plantações do senhor, o servo devia construir ou consertar caminhos, reparar pontes, cortar e carregar madeira, entre outras funções. Tem uns 7 dias na semana, 2 ou 3 eu tinha que trabalhar para o senhor. Na plantação, fazer um reparo aqui ou reparo acolá, porque o senhor estava me dando uma terra e me dando proteção. Em troca disso, eu tinha que trabalhar para ele. A talha, obrigação de entregar ao senhor uma parte, 30 ou 40% do que produzia no manso servil, faixa de terra destinada, de terra reservada ao seu uso, ou seja, eu trabalhava segunda, terça e quarta para o senhor. Quinta, sexta, sábado, domingo, eu trabalhava nas minhas terras. Só que quase metade do que eu tinha nas minhas terras eu tinha que dar para o senhor. Não basta o senhor ter terra só para ele tinha quase metade daquilo que eu produzia. Vamos supor que o Leandro é o senhor e nós todos somos serviço. A gente fazia um revezamento de quem ia trabalhar para o senhor e nos dias restantes da semana a gente trabalhava nas nossas terras. Só que a gente tem que dar uma parte para o Leandro porque ele era o dono da coisa toda. Em 30% ou 40% que a gente recebia, dava para ele, quase metade. É muita coisa. A banalidade. Pagamento em produtos que o servo devia ao senhor pelo uso do forno, do moinho, das prensas e de outros equipamentos do senhorio. Ou seja, se eu for querer utilizar alguma coisa do senhor, eu tenho que pagar também mais ainda. Não basta a terra só para ele, não basta 40% daquilo que eu produzo, tem que pagar por utilizar aquele negócio do senhor. A mão morta. Pagamento feito pelo servo quando seu pai morria, para manter o direito a utilizar a terra. Ou seja, eu sou filho do Pedro. Pedro, que é meu pai, morreu. A terra não vem naturalmente para mim. Para eu continuar na terra, eu tinha que pagar para o senhor para ser o dono, senão o senhor ia lá e me tirava. Vamos supor que era o Leandro, como eu dei meu exemplo. Aí meu pai, o Pedro, morreu. Eu tinha que ir lá pagar para o Leandro. Se eu não pagasse, o Leandro falava, ó, então sai daí, sai fora, vou dar essa terra para outra pessoa. E isso que acontecia. O censo, pagamento em dinheiro, a qual estavam obrigados os vilões. Os vilões, que era uma outra espécie, também tinha que pagar uma parte para o senhor. Além de todas essas obrigações, o servo tinha ainda de dar o dízimo, 10% de sua produção à igreja. Tá, bexiga, você dá 40%, vai, no máximo, ao senhor, 10% à igreja, você fica só com metade daquilo que você produz. Então era uma vida bem difícil dos trabalhadores no campo. Virando a página, por gentileza, temos aqui, quantos minutos? Faltam 7 minutos. Mudanças no feudalismo. A partir do século VI, o Ocidente europeu, que é a Europa, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, passou por um conjunto de mudanças que transformou o modo de viver e de pensar suas populações. E aí tem duas expressões que a gente vai ver mais para frente, de que construção sólida para representar águas correntes é impedir sua entrada ou saída. Pósio, prática agrícola que consiste em deixar uma parte da terra sem cultivo todo o ano alternadamente, a fim de que o solo recupere a fertilidade. Se você ficar plantando e colhendo, uma hora esse solo não vai ser mais plantável, então você tem que dar um descanso para o solo. Esse descanso se chamava pósio. Isso era conhecido desde aquela época, beleza? Deixa eu continuar esse último textinho aqui, faltam 6 minutos. Uma das mudanças foi a expansão das terras
de cultivo por meio da derrubada de floresta, drenagem de pântanos e ou obtenção de terras por meio de dique e ou barragens. Nos tempos de feudalismo, o espaço era cultivado, era restrito, havendo grandes áreas de mata virgem, das quais pessoas retiravam alimentos, caça, coleta vegetal, entre outros, que completavam sua dieta. Outra mudança importante foi o surgimento ou difusão de algumas inovações técnicas, entre as quais merecem destaque o uso da charrua, um arado com rodas e uma relha de ferro. Além de ser um tipo arado mais pesado, a charrua também era mais eficiente, pois permitia remover a terra e trazer para cima o nutriente acumulado nas camadas inferiores. A adoção do sistema trienal, isto é, a divisão da terra cultivável em 3 campos, deixando apenas um deles em pouso, em descanso durante um ano. Antes era adotado o sistema bienal, na qual metade da terra ficava em pouso, em descanso. Além disso, a cada ano mudava seu produto cultivado nos campos de uso. A adoção do sistema trienal aumentou a extensão da área produtiva e permitiu uma variedade maior de cultivo de grãos, trigo, centeio, cevada e aveia, e leguminosas, ervilhas, lentilha e favas, que acrescentavam proteínas e à dieta humana. A utilização do cavalo na agricultura, graças à mudança no sistema de atrelagem deste animal. Antes, as correias eram colocadas no pescoço do cavalo, onde pressionavam a jugara e a traqueia, sufocando. A partir do século X, passou-se a atrelá-lo pelo peito, o que aumentou muito o seu rendimento e sua resistência, e deixou de matar os cavalos. O cavalo colocava-se mais rápido que o boi e consegue trabalhar até 2 horas a mais por dia. O aumento da área cultivada e o surgimento e ou difusão de inovações técnicas aumentaram a produtividade agrícola. Com isso, as pessoas passaram a se alimentar melhor e a viver mais, e as mortes por inanição e ou doenças diminuíram. Esses fatores, ao mesmo tempo, causam efeito de crescimento extraordinário da população entre os anos 1000 e 3000. Observe o gráfico da página seguinte. E aqui, só para a gente terminar, faltam 4 minutinhos, estimativa do crescimento populacional no Ocidente medieval. A gente percebe aqui no ano 1000, 22 mil pessoas. No ano 1100, 26 mil. Em 1200, 35 mil. Em 1300, 50 mil pessoas. Ou seja, aumentou muito porque passaram a viver mais, passaram a viver melhor, não morriam mais por falta de nutrientes, por estarem anêmicos, entre outras doenças. Então, viviam mais, melhor. As crianças não morriam logo quando nasciam, quando eram crianças, viviam bastante, porque passaram a se alimentar mais, ter mais comida para si, uma variedade maior, leguminosas, alimentos proteicos, uma dieta extremamente saudável, muito melhor do que a gente tem hoje em dia, que é produto industrializado. Então, passaram a viver mais e melhor. Não viviam tanto como hoje, porque não tinha uma medicina tão avançada, mas a alimentação era extremamente saudável. Esse texto, o revigoramento do comércio das cidades, vou deixar para a gente fazer semana que vem, na sexta-feira, para a gente ir avançando e ver se eu consigo terminar esse capítulo, que a ideia é pelo menos chegar até a página 209. E eu deixo para vocês fazerem no final de semana essas questões. E não sei se vai dar na outra semana iniciar o capítulo 11, Civilização Árabe e Muçulmana. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhum. Não? Da professor. Agradeço a participação de todos. Peço que vocês entrem na live que vai ser de geografia. Ah, não, geografia eu não tenho com vocês, perdão. Não tenho geografia, só ano que vem que eu vou ter. Geografia é a Flávia, perdão. Então, sociologia, a gente já terminou o conteúdo. Peço que vocês entrem na live da próxima sexta-feira para a gente trabalhar. Se vocês quiserem trabalhar um outro assunto em sociologia, como eu trabalhei com o segundo ano, um breve análise do machismo, a gente pode trabalhar. Ou se vocês quiserem, estou ocupado. Se vocês quiserem trabalhar um outro assunto específico, que seja debate da sociedade, como a sociedade vive, se organiza, etc., só trazer que eu trabalho tranquilamente na terça, na quinta. No segundo ano eu trabalhei com eles, eu perguntei, vocês querem? Não é obrigatório. Se vocês quiserem, a gente pode trabalhar. Eu estou à disposição, beleza? Não vai valer nota, não vai compensar falta, etc., porque vocês já passaram, mas
mas apenas se vocês quiserem fazer um bate-bola, um debate final, assim, uma mesa redonda, uma conversa de bar, assim, algo bem tranquilo, bem leve, para aprendizado, a gente está à disposição, beleza? É só mandar mensagem. Se vocês quiserem, professor, quero ler esse artigo aí, breve história do machismo. Professor, vamos debater a questão LGBT na sociedade atual, como é que está sendo, como é que os homossexuais estão sendo tratados, o que o Papa diz. Professor, vamos tratar da violência na sociedade, como a sociedade, o egoísmo, o consumismo, por exemplo, a sociedade está comprando coisa desnecessária, enfim. Se vocês quiserem, eu faço uma live, a gente trabalha aqui, faz um bate-bola na terça e na quinta, se não, sexta-feira, para a gente dar uma avançada no livro, beleza? Beleza. Muito obrigado, agradeço a participação de vocês. Tenham um ótimo final de semana, uma ótima semana, e até terça, quinta ou sexta-feira, beleza? Falou, tchau, tchau. Igualmente, professor. Falou. Falou.